Sou Verônica Ferreira, arquiteta e urbanista, e eu falo sobre a experiência da arquitetura na nossa vida. E esse é o canal Experiência SA. Hoje nós vamos falar de um tema, a verdade que ninguém te conta sobre arquitetura e por que ela muda as nossas vidas. Você já percebeu que alguns lugares te deixam mais ansiosa, outros te deixam mais leves, e alguns te fazem pensar melhor, refletir, te faz sentir melhor, né? Você fala, ai, que lugar gostoso. Isso não é coincidência. É arquitetura de experiência, ou arquitetura simbólica, né, que a gente chama. E se eu te disser que entender alguns desses conceitos pode melhorar a sua produtividade, a saúde mental, as suas relações e até como você consome o mundo. Então, a maior parte das pessoas, elas vivem a vida inteira sem perceber como que o ambiente nos controla, sabe? E o resultado, normalmente, é que elas sentem cansadas nas próprias casas, no ambiente de trabalho, ou se sentem irritadas por causa dos espaços apertados. E isso elas acham que às vezes é um problema emocional. Pode ser, tá? Mas o ambiente ele contribui. E é essa parte que a gente quer abordar aqui, tá? Então, o problema nem sempre é só emocional, no sentido de algo que está acontecendo na sua vida. Às vezes, o ambiente que você está inserido, né? Então, o problema pode ser a arquitetura. E ela pode estar te afetando o tempo inteiro. E aí, vamos falar o seguinte, a arquitetura não é sobre paredes. Tem gente que fala assim, ai, me dá uma dica sobre arquitetura. Ai, qual piso é melhor, qual iluminação é melhor. Isso é importante, porque é um composto do todo, tá? Mas seria o mesmo, eu acho que um arquiteto que trabalha com explicar o ambiente como revestimentos e cores somente, sem explicar o porquê, né, e quais as sensações que esses ambientes trazem. E aí por isso que às vezes eu vejo algumas postagens, ambiente de rico ou de pobre, ou use isso, não use aquilo. Eu não vejo muito sentido como arquiteta fazer esse tipo de conceito. E isso me travou muito tempo para fazer conteúdos na internet, porque eu acho que a arquitetura ela é muito mais sobre sentimento e experiência, e é isso que eu quero explicar, porque às vezes você fala isso para as pessoas falam, Verônica, mas isso é coisa de arquiteto. E não é. Né? Então, eu falo que toda decisão espacial, ela cria uma reação psicológica. Então, por exemplo, o tipo da luz que você coloca, uma luz quente, uma luz fria, uma luz mais concentrada, uma luz mais expandida, as proporções, as alturas, os fluxos, os materiais, o som do ambiente, o cheiro, tudo isso afeta o nosso psicológico e nossas emoções, tá? Então, eu vejo a arquitetura organizando esse espaço e organiza o que a gente sente, porque provavelmente toda dona de casa tem aquela sensação quando a casa está limpinha, cheirosinha, aquela sensação de bem-estar, de prazer, mesmo que você esteja muito cansada, você olhar para sua casa toda arrumadinha, ela te dá um prazer. E isso a neurociência trouxe essas explicações mais recentes para que a gente entenda, como que esse cenário arquitetônico pode modificar as nossas vidas, como que ele vai criar esse clima, né? Então, é isso, assim, a ideia é que a gente busque esse tipo de conceito, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que é interessante, exemplos que podem ser aplicados para o nosso dia a dia ou para você entender do que a gente está abordando, tá? Então, quer trabalhar melhor? O seu ambiente tem que ter uma fonte de luz lateral, uma janela, né? Ou que seja artificial, mas o ideal é uma luz natural, para que você veja o dia clareando, o dia escurecendo, para que você tenha um ritmo de trabalho junto com o seu ritmo circadiano. Então, quando o sol está muito a pino, né? A gente tem ali a luz do meio-dia, a hora que tem mais luzes incidindo, né? Na Terra. E aí é a hora que você sabe que é a sua hora mais produtiva do dia. Quando tende, né? O nosso corpo tende a diminuir a produtividade quando a luz vai caindo. Então, quando você tem uma luz natural entrando pela sua janela, quando você está trabalhando próximo, de forma que você consiga ver o céu ou ver o tempo externo,
o seu cérebro entra automaticamente em estado de foco, ou ele vai desligando do estado de foco, se isso for feito a longo prazo, né? Então, todos os dias, você sentando cedo e parando na hora que o sol se põe, o seu cérebro vai entender a hora de ele ter foco e a hora que ele não tem que ter foco. Ele vai condicionando, né? A ansiedade, por exemplo, espaços muito estreitos e muito baixos, por exemplo, um corredor, né? Quando você passa num corredor muito estreito, ou que o teto é muito baixo, o cérebro tende a entender que aquele espaço é uma ameaça, um espaço que você pode estar preso, ou um espaço que não tem tanta iluminação, então você fica em estado de alerta, tá? Então, às vezes você está num cubículo, né? Eu vejo isso muito em call center, né? A pessoa está dentro daquele cubículo ali fechadinho, isso ela tende a ter uma resposta de vigilância. O cérebro fica num estado mais vigilante. E aí você vai ficar mais irritado com isso. Então, próxima vez que você entrar num corredor, presta atenção. E depois comenta aqui embaixo, vê se faz sentido. Se entrar num corredor, um lugar que tem um pé direito muito baixo, sente se você não ficou um pouco mais irritado. Que aquele espaço te incomodou um pouco mais. Passe a perceber, ou quando você está num lugar apertado, você sai desse espaço apertado, como que você fala, sair. Né? Então, a gente passar a perceber como o ambiente funciona no nosso organismo faz uma diferença enorme, tá? Uma coisa que pode influenciar em relacionamentos interpessoais ou relacionamentos profissionais que, por exemplo, se você, na hora que a gente faz, eu penso muito nisso quando eu estou fazendo um projeto de salas de reunião ou uma sala de atendimento, a distância entre o sofá e o centro da sala determina a qualidade de uma conversa. O que é? Se você tem um sofá que está muito distante da mesa de centro, ou que você está muito distante do seu interlocutor, né? A pessoa, por exemplo, você vai ter uma sala de reunião, você coloca uma pessoa muito distante, a qualidade da sua conversa com aquela pessoa, ela vai ser afetada com relação quando você tem uma sala mais intimista.